Olá, irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial na Escritura Sagrada, na Velha Bíblia. Nós estamos lendo no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, estamos no capítulo 10. Na nossa sequência de hoje é o jovem rico, passagem que também é conhecida como quase todo o Evangelho de Marcos. Mas vamos tomar a oportunidade de hoje para a leitura da Bíblia e depois alguns comentários. Então te convido para vir ler comigo Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Vamos parar nossa leitura por aqui e comentar alguma coisa. Toda a Escritura é muito rica e ela, sendo vivificada, ela muda a nossa maneira de comportar. E vamos hoje comentar alguma coisa da história desse jovem moço. Aqui não está falando que era jovem. Mateus é que diz que ele era jovem, Lucas diz que ele era rico. Aliás, Marcos também diz que ele possuía muitas propriedades, né? Aliás, Lucas diz que ele era importante. Importante talvez tivesse alguma relevância na sociedade que ele vivia, talvez tivesse algum cargo de liderança, né? Ou alguma coisa assim. Mas a gente já sabe bem disso por ler essa história várias vezes, como a lemos. Então, Jesus estava a caminho. Lembra que esse a caminho era indo para Jerusalém, era a sua última viagem, e ele estava se direcionando, e no caminho esse homem chega e se ajoelha. Viu o detalhe que ele se ajoelha diante de Jesus? É uma demonstração humilde e até pública para as pessoas, uma vez que ele tinha algum status, e ele se ajoelhar é um grande sacrifício. Então, a gente percebe que ele realmente tinha boas características, mas a gente vê também que não são só as características visíveis, porque Deus olha para o coração, Deus olha lá no profundo. Portanto, vemos a atitude dele e agora vemos a sua palavra. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 2 comentários. Bom mestre.
se as ações dele confirmassem as suas palavras, como o resultado teria sido diferente. As ações não acompanharam as palavras. Ele chamou a Jesus de bom, mas não quis seguir a esse bom. Não quis ouvir, dar ouvidos a esse bom mestre. A gente aprende uma lição com isso. Não são só os bens materiais e não são só as nossas declarações. Você pode declarar boas coisas aos quatro ventos. Se as suas atitudes não confirmarem as suas declarações, não tem nenhuma correspondência eterna, não chega lá no céu. Fica aos ouvidos dos homens, fica nas aparências. E aqui a gente vê isso. Ele chamou ele de bom, mas não adiantou nada chamá-lo de bom. Não teve nenhum valor. Suas palavras ficaram vazias. Essa é uma das mensagens que eu tirei aqui para nós nessa manhã. Também, a segunda parte, na mesma pergunta dele, que farei para herdar a vida eterna? Eu penso que cada irmão na mensagem cristão já tenha parado para meditar nessa palavra, o que farei? Nunca foi na nossa vida o que a gente fez para ter a convicção da vida eterna. Nunca é o que a gente faz. Esse moço bom, rico e importante, ele achava que era a atitude dele. O que eu farei? O que eu tenho que fazer? O reino dos céus não é ganho pelas coisas que a gente faz. Não está no âmbito das coisas que a gente faz. Nós somos salvos pela graça e bondade de Deus. Unicamente pela bondade de Deus. Não é pelo que a gente faz. Também não é, da mesma forma, pelo que a gente deixou de fazer, que a gente perde a salvação, os céus. Mas esse moço tinha esse pensamento, esse entendimento. O que eu farei? Minha resposta para ele agora, nada. Você não tem que fazer nada. Você só tem que aceitar a misericórdia de Deus. Quem faz tudo é Ele que faz por nós. E isso faz a gente ficar humilde. Não é o tanto que a gente serve, não é o tanto que a gente prega, não é o tanto que a gente ora ao longo do ano. Quantas horas de oração preenchemos, quantas pregações na igreja eu fiz, não quantas boas obras que a gente fez para ajudar os necessitados e aflitos e pobres. Não tem nada que eu faça, que nós façamos para herdar a vida eterna. O moço estava muito enganado. E Jesus disse, então, em outras palavras, traduzindo nas minhas palavras, o que Jesus respondeu? Bem, se você quer fazer alguma coisa para ser salvo, obedece os mandamentos. E aí Jesus pegou aquele moço e levou ele para a lei, bem sabendo que a lei não salvou a Israel. Ele levou aquele mesmo moço, judeu, de coração obediente das leis, levou ele para a lei novamente, porque Jesus, como o dono da lei, quem estabeleceu a lei para Moisés, sim, porque Jesus é Deus. Hebreus capítulo 11. Moisés sofreu pelo vitupério de Cristo. Moisés, lá no passado, já tinha sofrido pelo vitupério de Cristo. Hebreus capítulo 11. Então, Jesus é Deus. E ele sabia o que a lei fazia com o homem. Sabe o que a lei faz com o homem? Ela leva o homem ao conhecimento que ele não consegue se salvar. A lei serviu de aio, quer dizer, de condutor. Essa foi a palavra de Paulo. Paulo usou essa expressão, a lei me serviu de aio, a lei me serviu de tutor, de condutor para me trazer para a graça. Então todos no Velho Testamento, por suas ações, falharam em conseguir a salvação. Não conseguiram. Por isso que teve que ter uma nova etapa, que era a etapa da graça, da misericórdia. Aí Deus veio salvar o homem. Viu o que ele disse aqui para Pedro e para os demais? Para os homens é impossível, obedecendo às leis, ele simplesmente vai, o máximo que ele vai chegar, o máximo que ele vai conseguir obedecendo todas as leis, o máximo que ele conseguirá
é a conclusão de que ele não é salvo, que ele não dá conta, e o conduz à convicção que está errado, que ele é falho. Então, o Velho Testamento é maravilhoso, nos leva a ver que nós dependemos totalmente de Deus. Não põe o Velho Testamento menor do que o Novo. Não, ele nos serve de condutor, nos leva para o conhecimento de que quem nos salva mesmo é a graça. Qualquer pessoa que acha que acerta, que é bom em alguma coisa, que é merecedor de alguma coisa, que tem aquela convicção interna que ele é bom em alguma coisa, ele se torna prepotente, arrogante, capaz, despreza os demais que não conseguem e se torna um legalista que está tão longe do céu quanto mais perdido dos perdidos. Então a lei serve para nos levar ao conhecimento das nossas fraquezas e então pedir misericórdia. Bem que esse moço podia ter dito: Senhor, eu tenho obedecido às leis desde a minha mocidade, mas eu tenho certeza... Aliás, ele disse isso, né? Eu não tenho salvação. Sim, o jovem disse: eu não tenho salvação, porque ele disse que farei para herdar a vida eterna. Ora, quem ainda vai receber a vida eterna é porque não tem a vida eterna. Então o moço tinha essa consciência, que ele ainda não tinha a vida eterna, apesar de estar obedecendo todos os mandamentos desde a sua mocidade. Essa mocidade aqui provavelmente se refere ao bar mitzvah, que é o batizado. Por volta dos 13 anos, o menino judeu, até hoje, ele passa por um batismo, passa a responder por suas ações, tem consciência, vamos dizer que é a idade da consciência. Jesus foi batizado aos 12. Provavelmente o seu batismo, esse bar mitzvah, não batizado, eu disse batizado, mas passado por essa cerimônia lá no templo. O batismo de Jesus foi com João, já no começo do seu ministério, né? Então, esse moço rico, importante e jovem, passou por isso. Teve que chegar a essa conclusão, que desde a sua mocidade ele tinha obedecido. Jesus falou 5 ou 6 mandamentos, não foi? Aqui, esses 5 ou 6 são os primeiros 5, é o que fala da moral pessoal, do relacionamento com as pessoas, né? Uns com os outros. E ele falou: tenho feito tudo isso. E não só o que Jesus tinha falado, mas muitas outras coisas ele já tinha feito, mas ainda não tinha salvação. Ele tinha convicção que não tinha salvação, não era convicção de salvação. Bem, vamos seguir aqui, meus irmãos, para o verso de número 21. Ele disse: olhando para ele, Jesus olhando, o amou. Gostou daquele moço tão esforçado. Amou ele, disse: te falta uma coisa. Você tem obedecido os mandamentos, mas o diagnóstico de Jesus foi duro, gente. Foi. O exame que Jesus fez naquela hora, olhando para aquele moço, gostando dele, foi detectar qual era o problema dele. Se você vai a Jesus, Jesus vai mostrar o seu problema. Ele vai deixar ele visível para você, não para os outros, porque Deus não humilha. Ele não faz isso para humilhar. Ele falou para ele, dizendo: te falta uma coisa. Ninguém mais ficou sabendo. Ninguém mais ficou sabendo. Talvez os discípulos tiveram uma noção depois, mas Jesus foi no âmago da questão, no X da questão. E disse: te falta uma coisa. Em outras palavras, seu coração está preso e você não ama o próximo como a ti mesmo, pois você não quer me seguir. E Jesus falou uma coisa curiosa aqui, nesses versos aqui, eu posso citar aqui, ó, e toma a tua cruz e segue-me. Ele não disse, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e pronto. Não, tinha uma outra etapa. Toma a tua cruz e segue-me. Aliás, eu não sei qual versão você está lendo aí, é óbvio, eu não sei, mas a versão na grafia simplificada de João Ferreira de Almeida, grafia simplificada, né?
revista e corrigida, não tem esse toma a tua cruz. É apenas no Tesouro do Céu e segue-me. Mas aqui nós temos, e toma a tua cruz e segue-me. Tem que tomar a cruz. Talvez alguém tenha uma cruz tão pesada nessa manhã e a noite foi terrível. O dia promete ser difícil também e nem sempre a gente acorda animado com tudo e tem que enfrentar a si mesmo. Sim, o cristão vai carregar uma cruz ao longo de sua vida. O cristão precisa carregar a cruz. Jesus carregou a dele. Jesus precisou levar a dele, não tendo ele nem pecado. E nós temos que levar a nossa. E Jesus falou isso claramente para aquele moço de qualidade, mancebo de qualidade. A gente o chama de mancebo de qualidade. É o termo que eu tenho usado desde quando era criança, né? A gente aprende assim, a história do mancebo de qualidade. Aqui está escrito o jovem rico, é a mesma coisa. Tem que tomar a cruz. Tem uma cruz para levar e como você vai deixar a sua cruz de lado? Você quer resolvê-la? Que jeito você quer abrir mão dela? Não, Deus quer nossa abnegação. Foi justamente o que esse moço aqui não quis fazer. Abnegar-se. Ser resiliente, ser forte e tomar a cruz e pedir, Senhor, eu não vou largar a minha, me fortalece, me capacita. Qual a outra condição? Me capacita, Senhor, fortalece meus braços, fortalece minhas costas, para que eu possa tomar a minha cruz sem desistir e levá-la e continuar carregando. Ai, irmãos e amigos, que Deus possa te dar esta mesma determinação. Muitas vezes não estamos precisando de mais nada do que determinação para continuar carregando a cruz. Ela é pesada, sim, e não é só a cruz, temos uma coroa de espinhos também. A exemplo de Cristo, se ele sofreu, não sofreríamos nós também do mesmo jeito? Então é uma história realmente muito instrutiva para nós, né? Bem, ele retirou-se pesaroso desta palavra, cabisbaixo, imagino eu, deixou a Jesus, saiu de fininho, pensando no quanto aquilo lhe custaria. Vamos pensar uma coisa, meus irmãos. Ele começou muito bem, desde a sua meninice, mas terminou mal. Então, não adianta começar bem se não terminar. Muitos começam mal, mas na hora de terminar, antes do fim, alinham os seus caminhos, choram diante do Calvário, abandonam o seu fardo, toma a cruz, abandona o fardo de pecados, de pesos que a gente carrega e troca por um outro peso, que é o peso da cruz. E aí termina bem. Então é importante, não é muito começar, é valioso começar bem, mas é muito mais importante terminar bem. Algumas pessoas até lamentam que começamos bem. Isso é muito bom. O importante agora é você ter resiliência para terminar bem. Porque o mundo vai nos dar 1000 razões para não terminar bem. Até a razão, a própria lógica e até um senso de justiça, um senso deturpado de justiça, pode querer te desviar de terminar bem. Então agora você tem um desafio de terminar bem o que você começou bem. Mas como é que se termina bem? É sorrindo? É alegrando? É louvando ao Senhor pelas vitórias? Não, terminar bem muitas vezes é carregando a cruz, é sofrendo vergonhas, como Jesus sofreu. E Jesus terminou bem. Sua missão foi terminada com honra, com glória. Terminou como ele deveria terminar, na cruz, no Calvário, pagando um preço altíssimo,
mais alto ainda, porque ele não merecia. Ainda está a parte mais pesada, porque ele não merecia. Bem, vamos seguir para mais o finalzinho da leitura de hoje. Jesus dizendo: quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Foi a avaliação de Jesus. Você percebeu que o problema não é a riqueza, mas é a confiança na riqueza? Eu gostei mais da leitura de Marcos nesse sentido, porque ela deixa ainda mais claro a essência do pensamento. Lá em Mateus ele diz assim: quão difícil é para o rico entrar no reino de Deus. E a gente lendo a Bíblia, se você tem um pouquinho de perspicácia bíblica e estuda um pouquinho, você entende o que é o rico. Mas agora, aqui está muito mais claro, em Marcos está muito mais claro, dizendo assim para nós: quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Então, eu tenho dito assim, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, a confiança na capacidade. E a riqueza aqui, gente, não é só dinheiro, a riqueza aqui é capacidade mental, orgulho, prepotência, é uma riqueza. Eu sei, eu tenho a lei ao meu favor, eu tenho a justiça comigo, do meu lado, eu tenho direitos, eu tenho advogados, tudo isso são direitos, são riquezas, viu? Preste bem atenção no amplo significado destas passagens bíblicas, destas todas. E Jesus disse isso: quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Então, é melhor não confiar no nosso braço. Eu tenho falado para a igreja em algumas ocasiões sobre maldito o homem que confia no homem. E a gente usa esse argumento para não confiar na hora de fazer um negócio, fazer uma venda, e diz assim: não, a Bíblia está dizendo que maldito o homem que confia no homem. Não, gente. A gente precisa confiar. Você confia no motorista do ônibus, você confia no piloto do avião, você confia em muitas situações, você tem que confiar. É quase obrigatório você confiar. Agora, o que a Bíblia está dizendo é: maldito o homem que confia no homem. Eu, homem, confiar em mim mesmo. Aí sim é maldição. Maldito o homem que confia no seu braço, na sua própria força, na sua capacidade. Ah, isso é maldito. Maldito porque não tem aprovação de Deus. Se Deus não abençoou, é maldição. Automaticamente é maldição. Consegue enxergar? Então ele disse essa palavra: quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Confia em Deus, não confia em nenhuma riqueza desse mundo, confia em Jesus Cristo. Os discípulos ficaram admirados. Essa expressão admirada é porque a gente não compreende perfeitamente, porque é uma outra cultura, em outro tempo, e nós estamos lendo uma história que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Então, eram outros tempos, vamos falar assim, eram outros tempos. E então, por que eles admiraram? Porque eles tinham o entendimento que todo mundo que tivesse bens, riquezas, estava sendo abençoado. Não é bem assim. Então a pessoa, se a gente entender que quem tem bens e riquezas é resultado da bênção de Deus, nós estamos automaticamente dizendo que quem não tem não é abençoado. Viu? Consegue enxergar? Não é bem assim. Aí Jesus, eles se admiraram por causa disso. Parecia um sinal de bênçãos. Sim, muitas vezes possuir alguns recursos é sinal que Deus abençoou, mas não é a bênção da salvação, não é a bênção eterna, são bênçãos passageiras, são bênçãos da terra, sem dúvida que são bênçãos. É uma bênção você possuir um bem, uma casa para morar ou um veículo para andar, que seja o mais simples ou até uma bicicleta. É uma bênção, sim, claro que é uma bênção. Mas é uma bênção passageira, é uma bênção da terra. Pois você não vai levar nada disso. Agora, a bênção eterna. Mas deixa eu terminar.
E aí chegamos nos discípulos e Jesus fala a respeito do camelo e da agulha. Eu creio que isso deve ser interpretado literalmente. Jesus estava falando de um camelo mesmo, estava falando de uma agulha mesmo, de costurar. As pessoas usam cada argumentação mirabolante e tudo, e cada um tem o seu direito de interpretar. Eu creio de maneira literal. Sabe por quê? Jesus estava falando da impossibilidade humana. Impossibilidade humana. O camelo era o maior animal que tinha lá no Oriente naquele tempo. E a agulha, o olho da agulha, o furinho da agulha. Jesus estava falando de maneira literal. É o que eu creio. E aí ele disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Nós usamos esse trecho para falar para a cura. Para Deus tudo é possível. Quando a gente recebe um diagnóstico de doença, de enfermidade, para Deus tudo é possível. Quando temos um problema na família, a gente argumenta, para Deus tudo é possível. Sim, e é verdade. Mas quando Jesus usou essa expressão, ele estava falando de salvação. Nossos esforços não nos salvam. Seriam como passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Nossos esforços é humanamente impossível, mas para Deus é possível. Como é possível? Ele cura? Ele cura. Ele resolve problemas impossíveis para os homens. Quanto mais você crê, mais Deus estará perto de realizar milagres. Pois Deus é honrado quando você crê. Você honra a Deus quando você apresenta um problema impossível. Se você apresenta para Deus apenas uma gripe, apenas uma pequena dor, enfermidade, você está requerendo pouco de Deus. Você está pedindo pouco de Deus. Então, automaticamente, é uma coisa que para Ele, você não está demonstrando muita confiança. É quase lógico. Mas, quando você confia em uma coisa impossível, você está honrando a Deus. Você está dedicando a Deus a maior homenagem. Eu creio, Senhor, para isso eu creio que é possível. Para o Senhor tudo é possível. E quanto à salvação, que era o assunto aqui, finalizando. Quanto à salvação, bem, quanto à salvação, não depender de eu obedeci o pai, a mãe, não defraudeis. Esse defraudar aqui é o mesmo furtar, né? Que lá na lei fala é furtar. É o sexto mandamento ou é o oitavo? É o sexto mandamento. Bom, eu não me lembro mais. Isso são coisas naturais, são esforços naturais da nossa vida. Mas para Deus, a gente com a lei chegamos ao entendimento que não damos conta. Aí Deus vem com a misericórdia, com a graça, com o favor imerecido e diz, para mim é possível ser salvo. As Escrituras abençoam o nosso coração, abençoam grandemente a nossa vida. E eu sei que cada irmão, cada amigo aqui conosco foi abençoado. O seu dia vai ser melhor. O seu dia será de vitória, justamente por ter esta confiança verdadeira em Deus. Deus abençoe a todos. Eu vou ler as notificações, pois hoje não estamos ao vivo, mas eu leio depois os comentários de vocês todos. Deus abençoe a cada um. Tenham um bom dia com Jesus.